Olá pessoal, bem-vindos à nossa última aula prática de Fisiologia Vegetal. Nosso encontro de hoje é intitulado Quebra da dormência tegumentar de sementes. As sementes protegem, nutrem e conservam o embrião mesmo em condições ambientais nas quais as plântulas, após a germinação, não conseguem sobreviver. As sementes toleram condições de seca, fogo, temperaturas elevadas e congelamento, entre outras condições abióticas adversas. Quando recém-colhidas, as sementes de algumas espécies nem sempre germinam de imediato. Algumas, logo após a dispersão, passam por um período de dormência, que se caracteriza pela incapacidade de germinação, mesmo sob condições ambientais favoráveis. A dormência, então, difere da quiescência, que se caracteriza pela não germinação das sementes devido à falta de um ou mais estímulos ambientais necessários ao processo. A dormência é comum em espécies não domesticadas. A escarificação é o procedimento utilizado para eliminar algumas causas de dormência de sementes, podendo ser realizada pelo tratamento das sementes com ácidos, que seria a escarificação química, com água quente, que seria a escarificação térmica, e com impactos e lixas, que seria a escarificação mecânica. Esses procedimentos fazem com que o material que compõe a estrutura do tegmento seja lixado, arranhado, quebrado e ou enfraquecido, facilitando a embebição e a posterior protusão da radícula ou da parte aérea do embrião. O objetivo desta aula é, então, observar o fenômeno da dormência e verificar a influência da escarificação sobre a germinação das sementes. Os materiais utilizados nesta aula prática foram sementes de leucena, gaze, papel filtro, elástico, becker de vidro, ebulidor, pinça, lixa, ácido sulfúrico e placas de germinação de sementes. Os preparos para esta aula prática se iniciam com a separação das sementes de leucena em 4 lotes, cada um com 30 sementes. O primeiro lote representa o grupo controle. É o grupo que não receberá nenhum tratamento. Para isto, coloque as sementes em placa de germinação sobre o papel filtro e adicione 10 ml de água destilada. Feche a placa e identifique. Já o lote 2 representa a escarificação mecânica. Passe as sementes algumas vezes e de forma delicada na lixa. As sementes pequenas podem ser lixadas com auxílio de uma pinça. Após isto, coloque as sementes em placa de germinação sobre o papel filtro e adicione 10 ml de água destilada. Feche a placa e identifique. No terceiro lote, encontramos o grupo de sementes que passarão por escarificação química. Adicione o ácido sulfúrico ao becker em quantidade suficiente para encobrir as sementes. Por segurança, limpe o ácido que pode escorrer no frasco após o uso. Adicione as sementes ao becker com o ácido e agite levemente a cada minuto. Após 3 minutos, escorra apenas o ácido em um frasco para descarte. Lave as sementes que restaram no becker em água corrente 3 vezes, com auxílio de uma peneira. Utilize uma pinça para coletar as sementes lavadas. Após isto, coloque as sementes em placas de germinação sobre o papel filtro e adicione 10 ml de água destilada. Feche a placa e identifique. Por fim, o último lote representa a escarificação térmica. Envolva as sementes em tecido gaze sobre um disco de papel filtro. Utilize um elástico para prender bem o tecido, a fim de que as sementes não escapem. Ferva a água em um becker com auxílio de um ebulidor. Com uma pinça, adicione o tecido com as sementes à água fervente e aguarde 3 minutos. Após isto, coloque as sementes em placas de germinação sobre o papel filtro e adicione 10 ml de água destilada. Feche a placa e identifique. Após cada tratamento estar finalizado, transferimos as placas para o germinador. Observe as placas após 15 dias e conte o número de sementes germinadas em cada placa. No dia final do experimento, contamos a quantidade de sementes germinadas. No grupo da escarificação mecânica, 15 sementes germinaram. No grupo da escarificação térmica, 12 sementes germinaram.
Já os grupos de escarificação química e o grupo controle tiveram apenas 2 sementes germinadas em cada um desses tratamentos. Agora é hora de testarmos os seus conhecimentos. Qual tratamento teve o maior número de germinação de sementes? O que isso revela? Qual a importância da dormência das sementes? Tentem responder a essas questões e qualquer dúvida, entre em contato com os professores e monitores da disciplina. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula prática. Espero que vocês tenham aprendido e gostado bastante dos vídeos e que agora vocês já sejam experts em fisiologia vegetal. Tchau, tchau!